E aí, galera, beleza? Infelizmente, lá na Vale do Rio Doce, o mais um cupincha do PT está lá e provavelmente a Vale do Rio Doce será utilizada para realização de financiamento de campanha eleitoral para o pinguço corrupto que está acabando com a economia do nosso país e destruindo o Brasil. Mas o PT, não é só aí que o PT age. Nós vamos agora, depois da vinheta, verificar como que o PT age nos estados para fazer os seus famosos Caixa 2. Se você vai gostar do conteúdo, curte, compartilha e comenta depois lá no final e nos ajude a crescer. Depois da vinheta, a notícia. Galera, olha lá, ó. A agência do Sidônio Palmeira fechou 1,5 bilhão em contratos lá com o PT da Bahia. É, o PT da Bahia, lá do Jacques Wagner, né, do consórcio Nordeste. Então, o que acontece? O PT, o presidente Larápio, né, infelizmente o corrupto mor da nação, ele se utiliza de companheiros nesses estados para realizar suas falcatruas. Ou seja, como é que você vai medir o valor de uma propaganda? Propaganda é uma coisa difícil de você estipular. É a mesma coisa de aluguel, né? Muitos prefeitos, né, nas cidades pequenas, até em governos também, mexem com aluguéis, né? Contratam um aluguel lá do parceiro para você destinar uma parte lá para o prefeito, para o político, né, da cidade, ou mesmo, às vezes, até para pagar um dinheiro que esse dono de imóvel, né, às vezes o empresário, colocou na campanha dele, e aí você paga fazendo essas questões dos aluguéis que são sempre mais caros do que o convencional. Porque é difícil você estipular um valor correto, a não ser que seja muito discrepante. Neste caso aqui, a propaganda, o Sidônio Palmeira, está lá recebendo lá por fora, né, 1,5 bilhão em contratos aonde? Na Bahia, onde o PT manda. É assim que a esquerda, é assim que o PT age. Depois que, infelizmente, os brasileiros fizeram o L, a corrupção voltou, foi com gosto aqui no governo, aqui no Brasil. E, infelizmente, ainda temos pessoas que votam em bandidos, como o Lula e os seus cupinchas. Mas eu vou te falar, por que não é só o Lula? Vamos lá. Olha lá o que está acontecendo no Maranhão. No Maranhão, vamos entender como é que funciona lá a campanha no Maranhão. Lá no Maranhão, nós temos o pré-candidatos, o André Luiz, né, do Missão, não tem chance nenhuma. O Eduardo Bright, que está liderando as pesquisas, é o atual prefeito de São Luís. O Enilton Rodrigues do PSOL, também não tem, né, chance nenhuma nas pesquisas. O Felipe Camarão, aliado do Flávio Dino lá do PT, é ele que o Flávio Dino quer colocar lá no governo, né? E o Orleans Brandão do MDB e o Saulo Arcangeli, né, do PSTU. O que importa aqui, pessoal, é o Orleans Brandão, o Felipe Camarão e o Eduardo Blaide. O Eduardo Blaide é o atual prefeito de São Luís, lidera as pesquisas e está sendo constantemente perseguido pelo Flávio Dino lá no STF, de forma irregular. Ele devia se colocar como suspeito, mas não se coloca como suspeito. O Felipe Camarão, que seria o candidato do Flávio Dino, né, saiu do partido, está afiliado ao PT, mas não tem chance nenhuma. É ele que seria o candidato. Por quê? Porque o Orleans Brandão, que é parente, né? Salvo engano, ele é sobrinho do atual governador. Então, o atual governador, quando ele estava lá, quando o governador saiu, né, para ser candidato a Senado, né, o atual governador, que é o Brandão, ele colocou o sobrinho e a conjuntura lá que o Flávio Dino queria que fosse o Felipe Camarão. Aí eles não são mais aliados, romperam. Então, o Flávio Dino quer o Felipe Camarão, que está em terceiro lugar, mas lá embaixo, e o Orleans Brandão, que está em segundo lugar, porque teria traído o Flávio Dino. Então é a briga política. Por sorte, o André Luiz, né, o Eduardo Blaide, do PSD, está liderando as pesquisas, que é o atual prefeito de São Luís, e provavelmente ganhará essas eleições. Então, entenda. E por que o Flávio Dino quer tanto isso? Porque ele precisa das verbas, né? Então, o STF marca ele precisa que, por exemplo, se ele tiver o Estado lá nas mãos dele, o Maranhão nas mãos dele, ele consegue fazer o que o Lula está fazendo. Colocar empreguinhos, né, pessoas ali, os cupinchas, para estarem
né, sugando e fazendo corrupção nos governos. E aí, olha lá, mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. O STF marca para 19 de agosto o julgamento das ações sobre o mandato tampão do Rio de Janeiro. No mandato do Rio de Janeiro ainda é pior. Por quê? Porque o STF, através do Flávio Dino, está impedindo que as pessoas eleitas pelo povo possam exercer os cargos. A lei é clara, depois que você tem o afastamento do governador, do vice-governador, e aí quem vai ser eleito vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, para o mandato tampão, para convocar novas eleições. Então, como a eleição já é esse ano, ele né, estaria naquele mandato tampão, porque seria uma eleição indireta. Mas aí, não pode, porque o processo que levou ele, porque lá no Rio de Janeiro também é o seguinte, todo mundo está sendo preso lá no Rio de Janeiro, né? Porque a maioria dos políticos lá, todos, na maioria, quase a maioria deles são corruptos. Rio de Janeiro, em tese, o Rio de Janeiro faz certo, né? O que todos os estados deviam fazer, que seriam prender os governadores assim que eles saem. Lá o governador sai e é preso, né? Os estados brasileiros também deviam ser assim. Mas o STF veio com essa, ó, que para mim é muito perigoso, porque parece ser um ensaio para o STF tomar de conta dos governos, inclusive do governo central, do governo brasileiro. Por quê? Porque ele colocou lá um juiz tampão, o juiz está sendo está governando, ele não pode, ele teria que governar simplesmente para realizar as novas eleições, indiretas ou diretas, dependendo do que diz a Constituição do Rio de Janeiro e a Constituição Federal. E o STF, fora da sua jurisdição, o STF, não cumprindo a legislação, colocou lá um governador biônico. Voltamos, igual nós tínhamos antigamente os senadores biônicos, lá na época do regime militar, agora nós temos o governador biônico instaurado pelo STF, pelo Flávio Dino. Por quê? Porque eles têm medo do PT, da esquerda, né, perder lá no Rio de Janeiro, certo? Olha lá mais um exemplo, ó. Arthur Henrique é o mais votado para o cargo de governador na eleição suplementar de Roraima. Ou seja, lá o Arthur Henrique, que é da direita, ganhou com 60% dos votos. Só que ele vai assumir? Talvez não. Por quê? Porque o Flávio Dino, para tentar ajudar o senhor de Soldado Sampaio, que é amigo dele lá da época do Maranhão e foi o segundo colocado, né, que estava disputando com ele. Houve um problema lá na questão de qual era o prazo para descompatibilizar, porque isso aqui já foi uma eleição direta. A população foi lá e votou no governador novo. Então, por quê? Porque o problema lá foi diferente. Mas, esquecendo qual foi o problema lá, né? O problema lá foi questão de afastamento mesmo, né? Mas lá, em Roraima, o TRE local, né, de Roraima, disse que teria um prazo para fazer. E aí o prazo seria, né, 6, 4, né, teria que receber uma instrução que estaria, né, na lei eleitoral. Só que o TRE local determinou que fosse feito em 24 horas. E aí o Arthur Henrique fez. Só que essa decisão foi cassada, porque teria que ter sido antes, né? Gente, briguinha, picuinha política. E aí, ou seja, uma eleição tampão, eleições tampões. Aqui no meu estado, no Tocantins, nós já tivemos duas, então eu sei como é que é complicado essa questão de eleição tampão. Mas na justiça eleitoral, entre o embate, né, do que o TRE de Roraima falou e o TSE falou, poderia o Arthur Henrique ser candidato, sim. Ele estaria dentro das normas por uma jurisprudência própria do TSE. Contudo, né, o PT também, uma candidata do PT também estava com o mesmo problema do Arthur Henrique, só que o PT mudou a candidata para não dar problema, né? Por quê? Porque quer que seja tal lá do Sampaio, o soldado Sampaio lá fosse o candidato, que é o candidato do Flávio Dino. Então, lá, de novo, agora o Flávio Dino suspendeu as posses lá, o Flávio Dino ele tem interferido lá, por quê? Porque ele quer interferir nas decisões do Nunes Marques. E o Nunes Marques, aproveitando esse tipo de decisão, já está mostrando que não vai aceitar interferência do STF não nas decisões do TSE. Tudo bem, o STF sim vai dar a palavra final, mas quem deve dar a palavra final não é uma turma, mas sim o plenário.
E eu acho que o Flávio Dino, nesse quesito aqui, no plenário, ele perde. Pode ser que não, ninguém sabe, decisão de juiz a gente não sabe como é que é. A justiça, nesse tipo de instância, né, é igual uma bundinha de bebê. A gente sabe que vai sair, só não sabe a hora que sai. Então, infelizmente, é assim que os juízes estão interferindo no cenário político. É assim que os juízes têm feito. Você vê, por exemplo, o Toffoli, empresário riquíssimo, né? O Alexandre de Moraes, advogado, não fechou a história de advocacia dele, né? Ou seja, da mulher dele. Então, recebendo milhões, né, para poder fazer causas que ninguém sabe que causas que foi. Eu acho muito engraçado você e eu estarem pagando a defesa, né, de um violador de direitos humanos. Porque é isso que está acontecendo. Sendo que ele tem a esposa, a advogada mais bem paga do país, e ele não, por que ele não bota a esposa dele para fazer a defesa dele? É a advogada mais bem paga do país. E ele não faz isso. Quem está pagando somos nós, eu e você. Contratamos por meio da AGU um escritório nos Estados Unidos para representar o Brasil, que se diz defensor do Moraes. Mas com fé em Deus e que o povo vai votar de forma coerente, nós vamos tirar este larápio corrupto da presidência e nós vamos poder colocar até mais 3 novos ministros, fora alguns impeachments que eu acho que podem acontecer. Então é muito importante a decisão, né, de tirar esses vagabundos do poder para nós podermos ter um país com menos corrupção e um país que realmente avance e não retroaja. Certinho? Galera, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, que é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Valeu!